Beleza. O que eu tinha que fazer aqui? Vou tirar aqui porque fica melhor. Pessoal, então, boa noite a todos. O tema aí da nossa reunião hoje, ele é baseado no artigo do Rodney Holder, né, o artigo em espanhol, traduzido para o espanhol, né? E o título é Se o Universo foi Projetado. Então, ele continua, né, falando um pouquinho sobre o princípio antrópico. Na verdade, ele fala sobre, principalmente, principalmente sobre o Big Bang e sobre algumas constantes e condições iniciais do universo que fazem com que a gente possa acreditar, claro, isso exige um passo metafísico, acreditar que o universo tenha sido projetado, tá? Então, eu montei uma exposiçãozinha para a gente nivelar mais ou menos aí o que a gente leu, baseada principalmente na estrutura do artigo e no que ele apresenta. E aí, no final, eu elaborei umas 4 perguntas para direcionar aí nossa conversa. Eu acho que pode ser bastante frutífero, tá? O que a gente tem aí, né, são os tópicos do artigo. Então, ele estruturou da seguinte forma: introdução. Então, ele fala sobre o tema rapidamente, o que é o Big Bang, né, o modelo cosmológico padrão, conhecido hoje em dia, a questão do ajuste fino do universo, ou também conhecido como princípio antrópico. E aí ele cita dois eixos, ou 2 exemplos, ligados aí com constantes físicas, condições iniciais do universo. E aí apresenta alternativas ao projeto, né? O que eu quis dizer aqui? Alternativas à hipótese teísta, né, de que o universo tenha sido projetado, que é a hipótese de multiversos, né? Me parece, né, que essa hipótese ela não é tão contemporânea para a gente, né? Talvez aqui no Brasil eu não tenha escutado muito sobre ela, mas parece que, pelo menos no início dos anos 2000, e principalmente na região, na Inglaterra, né, esse tema era muito evidente. Então, ele traz aí problemas com os multiversos, inclusive esse é um dos objetivos do artigo, trabalhar quais são os problemas, e aí conclusões, ele, né, tece uma ou duas conclusões sobre o tema. Tá? Então, o objetivo do artigo foi apresentar os problemas que a hipótese do multiverso apresenta e sustentar que o design divino é uma explicação muito mais racional, considerando os dados cosmológicos. Criticar alguns argumentos que sugerem que o universo não foi projetado. Tá? Eu evitei usar aqui design, né, usei mais projeto, para não levar ou para não confundir a questão do design inteligente, que a gente pode discutir mais à frente, mas não tem nada a ver aqui. Quer dizer, tem a ver no sentido de existir um projeto, um arquiteto, ou uma mente inteligente por trás, mas o movimento do design inteligente, ele tem uma outra pegada, tá? A gente pode conversar um pouquinho depois sobre isso. Bom, na introdução, né, ele estabelece que tem, né, ele estabelece a análise dele em 2 hipóteses, ou 2 modelos. O primeiro seria a hipótese teísta, né? Então, Deus teria boas razões para criar um universo com propriedades tais como para permitir a evolução de criaturas inteligentes capazes de se relacionar com ele. E a hipótese do multiverso, né, aquela hipótese que traz a ideia de que existe um enorme conjunto de universos no qual os parâmetros da física assumem uma ampla margem de valores, ou seja, não é, esse universo que a gente está é um deles, então haveriam múltiplos ou vários universos, e que cada universo teria leis da física, da química e parâmetros, né, das constantes diferentes entre si, cada um no seu, né, multiverso, no seu universo, né?
É curiosa essa hipótese porque ela prevê um multiverso, mas no fundo você precisa ter um universo grande para comportar todos os multiversos, né? Então, no fundo, você acaba tendo universo e porções do universo que teriam essas leis ou esses parâmetros diferentes entre si, né? Então, a ideia de ter muitos universos, ela é uma ideia reduzida. Se a gente pensar que esses multi-universos têm que estar em algum lugar que é o universo, né? Então, em última instância, acaba sendo porções de um universo grande, porções em que essas porções têm ou são regidas por leis físicas que são diferentes ou constantes, são diferentes do nosso universo. Aí, ele fala sobre o Big Bang, né, a segunda parte, né, da primeira folha. Ele fala sobre Big Bang, que é basicamente, né, baseado nas evidências de que o universo está em expansão. Tá? O Big Bang, pessoal, também é conhecido como modelo cosmológico padrão. Ok? Então, ele prevê o seguinte: o Hubble e outros pesquisadores perceberam que as galáxias estavam se afastando, que a entropia, né, que o universo estava diminuindo a temperatura. Tem uma série de 3 ou 4 evidências empíricas que mostram que, de alguma forma, o universo está se afastando, ou seja, está expandindo, né? Os elementos eles estão se afastando entre si. E aí, isso sugere o quê? Que se eles estão se afastando agora, eles estavam juntos em algum momento. Então, a inferência que se dá é que, se eles estão se afastando agora, em algum momento eles estavam juntos. E aí é a ideia da singularidade, ou daquele ponto super ultra denso de que toda a matéria do universo estava ali e que deu origem ao universo como a gente conhece hoje, né? Então, a expansão do universo deu evidência empírica para inferir um estado inicial denso e, portanto, o universo tem uma origem. Então, a origem do universo, ela é a origem do espaço-tempo, né? É até curioso, acho que já comentei isso em outras reuniões, pensar que o que existia antes, né, do Big Bang, na verdade, não existia antes, porque não existia tempo, né? O tempo foi criado no Big Bang, então a gente não tem não tem uma relação temporal para dizer o que existia antes, o que não existia, né? Tudo bem? E aí ele contrapõe com o modelo do estado estacionário. Porque assim, ó, antes do modelo Big Bang, o modelo era que o universo era eterno, ele sempre existiu. Então ele não teve um começo. Então ele sempre existiu. Então, como ele não teve um começo, né? E aí, inclusive, o Einstein e o Lemaitre, na época, eles estavam falando sobre essa questão. A ideia de um Big Bang, ele dava muita margem, né? Ele dava muita margem para quê? Para suportar a hipótese de que o universo teria tido uma origem e, portanto, né, a inferência lógica seria a existência de um criador, né? Então, tem palavras do Einstein que versam sobre isso, né? Que seria uma ideia muito perigosa, né, do ponto de vista dele, porque seria uma evidência muito forte de um criador. Passado isso, então, a gente tem o Big Bang, o modelo cosmológico padrão, e frente às evidências de que precisava explicar essa expansão do universo, veio esse modelo do estado estacionário, que ele prevê o seguinte: o universo está expandindo, tá? Só que isso não dá para inferir em cima disso que o universo teve uma origem, um ponto super denso. Simplesmente ele está expandindo porque matéria nova é criada num ritmo adequado. O universo não tem começo nem fim e ele está expandindo, sim, porque a matéria é criada. Tá? Então esse que é o modelo, esse que é o modelo concorrente, né, um deles, que é o modelo do estado estacionário, né?
Então, o autor, ele já de antemão, já descarta esse modelo, né? Ele já traz algumas evidências de que o Big Bang, ou seja, o modelo cosmológico padrão, ele é bem suportado. Então eu não vou entrar em detalhes, também não sei os detalhes, mas existiria uma radiação residual de fundo, né, umas micro-ondas que são resultante, né, até hoje são detectáveis, mas seriam resultantes desse primeiro evento, né, grande do Big Bang. Você teria explicação para a abundância dos elementos químicos leves, né? Então, os elementos químicos leves, eles são formados nos primeiros momentos ali do Big Bang, e o fato das galáxias mais afastadas serem mais ativas, ou seja, né, as que estão mais afastadas, elas estariam mais próximas do evento do Big Bang, e elas teriam aí, sei lá, uma atividade que justificasse isso, tá? O autor coloca, né, que o modelo estacionário, ele não consegue lidar com essas observações, pelo menos essas três, o modelo estacionário, ele não lida bem. Tá? Então, ele não avança e assume o Big Bang como aí o modelo. Só para ilustrar, né, então, baseado no que a gente vê hoje, né, inclusive, é interessante quando a gente fala de Big Bang, universo, que isso é o universo visível. Né? O universo visível é aquilo que tem luz que a gente consegue ver. Então, existe um universo que não tem luz, que aí teria matérias e buracos negros que são ultra densos, e que a gente não sabe como que é e qual é a distância, Então, para o universo visível, a ideia ou a evidência é que está expandindo, e isso, a inferência que se faz é de que, em algum momento, né, teve essa singularidade ultra densa que concentrou toda a matéria do universo num ponto só. Né? E é interessante que tem um pessoal que estuda os primeiros 3 segundos, o que aconteceu nos primeiros 3 segundos do Big Bang, e o pessoal estuda. E lembrar o seguinte, né, que a gente viu no artigo passado, do Polkinghorne, que é nesses até os 3 primeiros segundos, que as 4 forças físicas se estabelecem. Então, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, a gravitacional e a eletromagnética. Então, essas são as grandes forças físicas do universo. E elas têm origem já no começo, ali na saída do Big Bang. Né? Então, a formação. E a formação ali inicial ocorre dos elementos químicos mais leves, né, hidrogênio e hélio, e posteriormente, nas aglomerações e nas estrelas, que se tem a oportunidade de gerar os mais pesados, que envolve carbono e oxigênio, né? Eu acho que tem isso aqui. Então, assim, o ajuste fino do universo, né, é aquela ideia de que as condições físicas, as condições iniciais e todas as constantes, digamos assim, né, físicas, elas foram estabelecidas de modo que pudesse o ser humano existir. Né? Por isso que o nome é princípio antrópico, ele é focado no homem, pelo menos o termo, né? Principalmente em referência a isso, para dizer o seguinte, ó, o universo e todas essas variáveis aí, eles foram ajustadas para que lá na frente, né, pudesse ter tido evolução e pudesse ter tido aí surgimento do homem, né? Tá? Então, o ajuste fino é sobre isso, né? É sobre essas pequenas esses valores precisos que a gente tem de constantes. E aí ele traz 2 exemplos, né? As constantes físicas e as condições iniciais. Eu mandei para vocês, né? Não sei se chegaram a ver, alguns vídeos no Telegram. Em alguns vídeos eles tratam de bastantes exemplos, né? Dessas condições, dessas constantes físicas, que se mudar um pouquinho, né, já não teriam condições, né? Então é basicamente isso que ele traz aqui. Então o primeiro exemplo é da água,
se a força nuclear fraca não fosse tão forte, né, para segurar, não, você tem a força nuclear fraca, que segura as moléculas, e você tem a força gravitacional, que, né, que puxam ou atraem as moléculas. Então, se essas forças não fossem equilibradas, não haveria formação de água, ou pelo menos dos elementos, né, de hidrogênio e oxigênio. Se essas forças não fossem equilibradas, uma delas ia ganhar e não formaria o elemento, né, água, por exemplo, né? O mesmo caso do carbono estável. Se a força nuclear forte e a eletromagnética elas tivessem uma assimetria, ou uma mais forte que a outra, ou, né? Então, esse ajuste fino faz com que tenha carbono, né? Então, uma série de combinações de constantes físicas que levam a explicar essas moléculas, esses elementos e moléculas que são tão essenciais para a vida humana. Aqui no 3 ele fala de moléculas complexas, fala do DNA, né? E da necessidade de ter uma relação entre a massa do próton e do elétron para que forme moléculas complexas. E a outro conjunto de exemplos é das condições iniciais. Então, as condições iniciais são aqueles 3 primeiros segundos lá do Big Bang, né? E ele diz assim, né? Um dos exemplos é, se a densidade média de matéria, então o universo tem uma quantidade de matéria. Se ela fosse muito pequena, a quantidade de matéria, o universo ia expandir muito rápido, né? E já ia acabar a expansão, já ia esfriar, não ia ter condições adequadas. Se fosse muito maior, a matéria, a quantidade de matéria no universo, não ia expandir, ele ia ter um colapso gravitacional, porque matéria atrai matéria, e aí, pela atração gravitacional, ia colidir, né? Ou ia expandir, colidir, alguma coisa assim. Então, tem uns parâmetros aqui de densidade que, né, se fosse um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não daria certo, né? E o ajuste fino é basicamente sobre isso. O universo tem que ser grande em tamanho e massa para possibilitar vida, né? Se, por exemplo, a singularidade lá, o início, tivesse a massa de uma galáxia, ou seja, pouca massa, então a expansão ia ser muito rápida, não teria formado estrelas, não teria formado elementos químicos pesados, ou seja, para ter vida, né, para a gente ter um princípio antrópico, a quantidade de massa do universo tem que ser grande, e a que tem hoje é a necessária. Outra que ele chama atenção é o Big Bang, que é uma ordenação, né? Então, momento de alta entropia, a entropia, né, tende à desordem, e o que a gente vê, né, pelo menos ao longo da evolução do universo e da vida, é um sentido de surgimento de ordem e surgimento de complexidade, né? Então, chama atenção, né, o fato de que essa história, a evolução do universo, ela tenha tido um ordenamento. E, bom, a hipótese teísta que ele defende, né, é que essas coincidências cósmicas, eu achei interessante esse termo, né, coincidências cósmicas, não são acidentais, não são aleatórias, e a hipótese dele é que Deus projetou o universo com a intenção expressa de produzir seres racionais, conscientes, com sentido moral, para que contemplem sua obra e se relacionem com ele, né? É isso que ele defende. E, no fundo, a gente cai naquela famosa metáfora da chaleira, né? Do Polkinghorne, que é o seguinte, essa metáfora, né, para quem não conhece, é mais ou menos assim, você tem uma chaleira que está fervendo água, né? E aí você pode perguntar, como que a água ferve? E aí responder isso do ponto de vista material, né, físico. Então você pode dizer, olha, tem uma fonte de calor embaixo, né, da chaleira, que transfere calor para a água que está dentro da chaleira.
as moléculas recebem o calor e aumentam sua energia cinética. Com isso, né, elas aumentam a movimentação interna e, eventualmente, as ligações se rompem, elas mudam de estado de água para vapor, e, portanto, é assim, né, que a água está fervendo. E aí a outra pergunta é o porquê a água está fervendo. E aí a resposta pode ser que a água está fervendo porque a pessoa, ou eu, vou tomar um chá, vou tomar um chimarrão, né? Ou seja, o Big Bang, né, ele é uma explicação baseada, né, nas explicações físicas, mas se a gente der um passo, a gente pode ter também uma explicação que é uma explicação de propósito. Claro que é um passo metafísico, mas é a explicação que mais faz sentido, né? É uma das explicações que mais fazem sentido, é a explicação teísta, tá? Para os fenômenos naturais. E alternativas à hipótese teísta. Então, ele chama a atenção para a teoria da inflação, tá? Eu confesso que eu não consegui me aprofundar e não entendi direito o que seria, mas basicamente ele fala sobre expansão rápida pelos primeiros 10. Aqui é 10 elevado a menos 32, tá? Eu só esqueci de fazer o exponencial aqui. Então, é uma expansão rápida pelos primeiros 10 elevado a menos 32 segundos. Então, é pouquíssimo tempo mesmo. E depois haveria tido uma expansão normal, sossegada depois, né? E aí a crítica que ele traz é que essa própria inflação, essa própria teoria da inflação precisaria de explicações de ajuste fino, por que, né, aconteceu isso. Mas acho que o foco aqui, né, pelo menos do artigo do autor, é da teoria do multiverso. Então, a partir dessa parte do artigo, ele começa a trazer evidências, ou pelo menos problemas, da teoria do multiverso, né? Só lembrando que essa teoria propõe o seguinte: cada universo, existem vários universos e cada um teria um conjunto de valores físicos distintos, né? Os problemas são vários. Os multiversos são impossíveis de observar, então é uma construção teórica, digamos assim, imaginada, né? Então não se consegue observar esses multiversos. Me parece que, né, que são duas hipóteses metafísicas, né? Porque isso aqui vai além do que é científico, essa hipótese de multiverso, tá? Então é impossível de observar. Aqui eu coloquei enormes regiões dentro do universo maior, porque se você tem muitos universos, é aquele problema. Você tem que ter um universo no qual todos esses multi-universos estão contidos, né? Não tem nada dos empíricos. E outras coisas, dificuldade de estimar a densidade média no espaço-tempo, baixa probabilidade que algum universo em particular resulte apropriado para a vida. E aí também temos aqui o ponto que o Jeff até trouxe na reunião passada, que é o multiverso, a hipótese multiverso é uma explicação mais complexa, com mais premissas e fere aí, pelo menos, esse princípio da parcimônia, né? Que diria o seguinte, que a explicação mais simples, ou seja, que tem menos premissas e menos condicionantes, seria a explicação mais plausível, né? Também chamada como navalha de Occam. E para concluir, o autor ele defende a hipótese teísta de que o universo, né, foi projetado pelo nosso Deus. Ele traz os pontos de que é mais provável que tenha sido Deus, é uma hipótese mais econômica no sentido, né, da parcimônia, e ela é mais completa no sentido de fazer sentido numa narrativa mais completa. Assim como os multiversos não são observados diretamente, Deus também não é, mas a gente tem observações indiretas, né, no sentido assim, ele quis
talvez o autor queira ter colocado em pé de igualdade aqui a questão, que eu acho que foi um erro, né? Querer comparar cientificamente uma hipótese metafísica, mas a gente já fala sobre isso. Ele fala que a hipótese teísta teria uma observação direta, que seria a encarnação de Deus, né, em Nosso Senhor Jesus Cristo, e acaba o artigo dizendo que seria, a hipótese teísta seria a hipótese mais racional frente à questão da hipótese de multiversos, tá? E aí, bom, esse aqui finaliza o artigo, né? Eu tenho algumas críticas e considerações para fazer o artigo, mas eu elaborei aqui 4 questões que eu acho que podem ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre o tema, né? Que são, primeiro, eu achei interessante discutir o que é cosmologia, né? Porque tem cosmologia na ciência, tem cosmologia na filosofia, né? Qual é a diferença de hipóteses científicas e hipóteses metafísicas? A terceira pergunta é se o ajuste fino é uma prova de Deus. Como que a gente interpreta o fato de existir todo esse ajuste fino? Se a gente usa isso como prova, como é que a gente lida com isso, né? Como que a gente encaixa com a nossa visão? E, por último, como relacionar observações empíricas com o teísmo, ou seja, como relacionar outras questões, além do Big Bang, né? Outras questões físicas que aparecem, como que a gente pode relacionar, ou como que seria um método para a gente relacionar isso com o teísmo, ou também podemos chamar de cosmovisão cristã, ou podemos também, né, chamar, não sei, de um trinitarismo, alguma coisa assim. Bom, então eu lanço essas questões aí e passo a palavra para a gente conversar aí.